45 mEq por litro ou milimol por litro. Possui uma prevalência em pacientes internados de 0,5% a 5%. Lembrar que é um fenômeno bastante mais frequente em UTIs, tá? E é um distúrbio mais raro do que a hiponatremia, porém com uma letalidade muito maior. Então, para começar assim a pincelar a questão do entendimento fisiopatológico, eu trouxe duas frases. Então, a primeira, a hipernatremia não é uma doença, mas sim um processo fisiopatológico que indica um desequilíbrio hídrico. Beleza. A hipernatremia é quase invariavelmente um distúrbio associado à perda de água em um paciente que não tem acesso. Eu acho que isso aqui é um ponto essencial, central no entendimento. Eu trouxe outros dois conceitos também bastante importantes que vão esclarecer um pouco. Eu acho que a maioria das pessoas já conhece isso, claro, mas vale a pena a gente frisar e reforçar. Então, o que é desidratação? É definida como uma perda primária de água livre, né? Onde você tem uma perda proporcional de sódio e potássio. Por exemplo, perdas insensíveis não repostas ou na perda de água no diabetes insípidos. A principal manifestação é a hipernatremia e a sede. Então, eu estou perdendo mais água do que sódio e potássio. Afinal das contas, é isso. Então, veja, a princípio, os sinais de hipovolemia não estarão presentes, a menos que haja um grau acentuado de perda de água livre. Então, veja, isso vai demorar bastante para que venha a hipovolemia nessa situação onde você está perdendo mais água do que eletrólitos. Já na hipovolemia, ela é definida como uma condição onde você tem perda do leque. Tá? O leque está reduzido, o líquido é extracelular. Isso ocorre quando você tem perdas de secreções com quantidades de sódio e potássio mais ou menos equivalentes à do plasma. Então, lembrar que, claro, quando isso acaba se desenvolvendo de uma forma mais grave, pode levar a hipotensão e choque. Sempre em situações onde as perdas de líquido não são repostas. A respeito da fisiopatologia, aqui a gente vai recapitular alguns pontos que a gente já abordou lá na aula de hiponatremia. Lembrar que quem manda na homeostase da água é a sede e a liberação de ADH. Veja, a osmolaridade ela é mantida de uma forma bastante rígida, com variações mínimas, apesar de grandes variações de ingestão de água, grandes variações de ingestão de sódio. O corpo consegue manter ela com variações mínimas de 1 a 2% dentro desse range de normalidade de 280 a 295, eventualmente 275 a 295. Isso porque a gente possui osmorreceptores no hipotálamo, núcleo supraóptico e paraventricular, onde são rapidamente percebidas pequenas variações na osmolaridade. Conforme a osmolaridade plasmática vai aumentando de forma proporcional, a gente vai aumentando a liberação de ADH e também a sede. Então, portanto, quanto maior a osmolaridade, maior a sua vontade de obtenção de água livre. E da mesma forma, o ADH vai te permitir reter água livre lá no tubo coletor, ativando os canais de aquaporina, permitindo que entre a água livre, dessa forma concentrando a urina. Então é importante lembrar todos esses conceitos aqui. Também a redução da volemia, já comentei lá na aula de hiponatremia, pode ser um desencadeante da liberação do DH, não só o aumento da osmolaridade plasmática. Esse é outro ponto essencial que eu já trouxe na outra aula, mas vale a pena a gente reforçar aqui com uma outra visão um pouquinho diferente. Lembrar que existe essa correlação excelente entre a osmolaridade, liberação de ADH e concentração da urina. Veja, uma urina bastante diluída está lá por volta de 50. Uma urina bastante concentrada, muito concentrada, está lá em 1.200, são os extremos. Lembrar que lá na aula de hipo, a gente falou sobre esse valor aqui de 100. No contexto de hipernatremia, a gente vai usar dois pontos de corte bastante relevantes, 300 e 800. Eventualmente poderia ser 300 e 600, mas a literatura usa bastante esses dois valores de 300 e 800, certo? Então, conforme você tem maior quantidade de ADH funcionando,
veja, então alta osmolaridade, muito ADH funcionando, urina de preferência acima de 800. Isso mostra que todo esse sistema está funcional. Eu tenho ADH e eu tenho um ADH que consegue atuar no rim. É um rim que permite essa atuação do ADH, portanto, concentrando a urina. E urinas no contexto de hipernatremia com uma osmolaridade menor que 300, opa, o ADH não está funcionando. Ou eu não estou produzindo, ou ele não está conseguindo atuar por alguma resistência, por exemplo, no diabetes insípidos nefrogênico. Então, ainda em relação à fisiopatologia, a hiponatremia ela compromete, então são dois pontos que eu estou aqui comparando. A hiponatremia é o comprometimento da capacidade de diluição da urina ou ingestão excessiva de água. Na hipernatremia a gente tem uma situação oposta, comprometimento na capacidade de concentrar a urina e ou uma ingestão insuficiente de água. Isso é essencial, porque veja, se eu vou voltando aqui, se eu estou num contexto de hipernatremia importante, hiperosmolaridade também, e a minha urina não concentra, eu começo a perder muita água livre e o meu sódio uma hora vai aumentar, tá? Porque eu já não, eu estou perdendo muita água livre, sobretudo na situação onde eu não tenho acesso à água, porque eu estou com uma urina muito diluída para o meu contexto de hipernatremia, tá? Então uma urina menor que 300. Então esses mecanismos, como eu já comentei, são extremamente eficazes, tá? E para que ocorra, para você ter uma noção, um sódio maior que 150, é necessário um prejuízo ao mecanismo de sede ou de acesso à água. Porque isso é tudo tão bem feito que de forma que mesmo que eu tenha um distúrbio de ADH, se a minha sede estiver preservada e, consequentemente, também eu tenha acesso à água, de alguma forma, o organismo vai conseguir manter esse equilíbrio e ele não vai desenvolver hipernatremia. Em que situações clássicas o indivíduo tem menos acesso à água? Por exemplo, nos idosos, tá? Por acesso às vezes limitado, ou também uma redução da sensação de sede. Pacientes críticos que estão entubados, às vezes contidos, recebendo uma dieta por via enteral, às vezes hipertônica. Pacientes com diabetes insípidos que também não têm acesso à água por algum motivo, tá? Porque daí ele está desenvolvendo uma poliúria, uma urina muito diluída, poderia compensar bebendo água, mas não consegue porque está sem acesso. Falando um pouco agora sobre a etiopatogenia, né? Eu vou elencar aqui com vocês 3 grandes mecanismos, tá, pelas quais a hipernatremia pode acontecer. Primeiro, perda de líquido, seja renal ou extrarrenal. Muito parecido com o racional lá da hiponatremia. Perda de água para as células, é uma exceção. E, por fim, sobrecarga de sódio. Veja, aqui o desenvolvimento da hipernatremia ele está atrelado à perda de água livre de alguma forma, via de regra, tá? Então, as causas mais comuns aqui de perda extra-renal, cutânea e gastrointestinal de longe. E renal, a gente tem o diabetes insípidos nefrogênico, central e a diurese osmótica. Perda de água nas células, para as células, exercícios intensos e convulsões, eu vou detalhar melhor isso aqui. E também a sobrecarga de sódio, muitas vezes iatrogênica, por uma solução hipertônica de sódio, por uma infusão de grandes quantidades de bicarbonato de sódio, ou até mesmo envenenamento acidental ou não. Isso aqui é mais para bebês, tá? Que pode acontecer, mas também poderia acontecer no adulto, por sódio, tá? Por sal. Sobre o primeiro tópico, que é a perda de líquidos não reposto, certo? Como é que funciona isso? Perda de líquido com concentração de sódio mais potássio menor que a do plasma, foi aquilo que eu comentei. Isso sim desenvolve hipernatremia, desidratação. No outro caso, você não tem hipernatremia. No outro caso, você tem hipovolemia, principalmente. Tá? Se a perda de água não for reposta, aumentará a concentração de sódio. Ok. Perdas cutâneas, gastrointestinais e urinárias, foi aquilo que eu comentei, estou só detalhando um pouco mais. Em condições normais, a gente tem um volume de suor aí de 500 a 700 ml por dia, isso pode aumentar bastante a depender da temperatura, exposição solar e exercício físico. Só para ter uma noção, né, a concentração de sódio no suor ele é quase como se fosse ali um soro a 1/4, tá? Próximo disso. Você vê que fica aí entre 38 e 45 mEq. E também no paciente grande queimado, cuja liberação, perda cutânea é muito elevada.
Perdas gastrointestinais, aqui é um dos grandes focos, né? Então, veja, pode ser TGI superior, vômitos, ou pode ser diarreia, TGI inferior. A diarreia osmótica é aquela grande responsável pela hipernatremia, tá? Em geral, na jeca viral, ou principalmente você tem aquela destruição dos enterócitos, da borda em escova, que está cheio de enzimas. Consequentemente, quando a pessoa come, sobretudo, por exemplo, lactose, toma um leite, tudo nesse período de jeca, onde você tem uma lesão difusa da borda em escova, causa um efeito osmótico, porque você tem aquelas substâncias não digeridas que tem um efeito osmótico, puxa água para dentro, então você tem uma tração de água livre para dentro do tubo digestivo, você perde água livre. Isso poderia ocorrer também, por exemplo, com lactulose, tá? Ou algum catártico osmótico. E a diarreia secretória. E aí, na secretória, você está tendo uma perda mais ou menos equimolar de sódio e potássio, mais ou menos semelhante à do plasma. Então, você tem principalmente hipovolemia. Isso aí ocorre principalmente no adenoma viloso, por exemplo, alguns tipos de diarreia infecciosa, como na cólera. E aqui é aquela situação, né? Onde você está desenvolvendo hipovolemia. E se você bebe água livre, seja por boca ou alguém dá um soro hipotônico, o que vai acontecer? Vai desenvolver hiponatremia, porque é aquela situação onde o ADH está exacerbado devido à hipovolemia. Consequentemente, você recebe um líquido hipotônico, desenvolve hiponatremia. E, finalmente, as perdas urinárias, que eu vou detalhar um pouco mais, né? Pode ser perda de água livre na urina, em geral por diabetes insípidos ou diurese osmótica. Detalhando um pouco mais a questão das perdas urinárias, nós temos o diabetes insípidos central, o nefrogênico e a diurese osmótica. Veja, no central, né, é aquele clássico, eu vou detalhar com vocês mais para frente, poliúria com polidípsia. E uma concentração sérica de sódio normal. Por que normal? Porque ele tem acesso à água ainda. Né? Enquanto tiver acesso à água, via de regra, o sódio sérico vai estar normal, porém, no limite superior da normalidade, às vezes beirando ali acima de 145. Veja, então só vai acontecer a hipernatremia, com deficiência de acesso à água, né? E existe um fenômeno que chama diabetes insípidos adipsico, uma entidade nosológica, né? Onde você tem, então, uma dupla lesão, tanto na produção de ADH como no mecanismo de sede. Aí o negócio complica, aí desenvolve hipernatremia mesmo. Isso pode acontecer por diversas causas, lesões tumorais, enfim, causas raras, mas tem uma clássica na literatura que é a oclusão da artéria comunicante anterior. Sobre o nefrogênico, né? Pode ser congênito, adquirido e medicamentoso. Adquirido, o mais comum, medicamentoso também, bastante comum. Doença cística da medula, hipercalcemia, hipocalemia, esses dois assim são essenciais saber, e uma lista grande de medicações que eu vou comentar mais para frente. Por fim, a diurese osmótica, mais comum que seja por glicose, manitol. E a ureia, é bem interessante isso. Na fase de recuperação da lesão renal, você tem ainda uma azotemia importante, e essa ureia ela começa a ser purificada, começa a ser liberada na urina, esse excesso de ureia, e ela tem um poder osmótico importante e acaba, então, causando esse fenômeno, podendo levar à hipernatremia. E aí, por fim, a gente tem aqui essa parte que é um detalhe, tá? Então, é raro acontecer, é uma perda de água súbita para a célula. Tá? Então, exercícios extenuantes, muito intensos, períodos de convulsão prolongados, sobretudo induzido por eletrochoque, né, podem causar uma hipernatremia transitória com um aumento importante, de até 10 a 15 mEq por litro, tá? Em poucos minutos. E isso é mediado por um aumento súbito e transitório da osmolaridade celular. Tá bom? E por fim, aquilo que a gente sempre acha, deve ter recebido muito sódio. Não, veja, receber muito sódio também é uma exceção. Em geral, em contexto iatrogênico. Né? Então, se o paciente ficou recebendo salina hipertônica de uma forma inadequada, é muito descrito o excesso de bicarbonato a 8,4, que é aquele clássico que a gente usa, que é um mEq para 1 ml, no contexto de PCR. Então, na PCR, você está às vezes correndo atrás de uma acidose para tentar reverter e vai fazendo BIC. Quando volta, às vezes você observa esse fenômeno. Existem relatos
relatos bem estranhos, na verdade, de envenenamento, tá? Acidental ou não, usando sal para matar bebês, tá? São mais suscetíveis a esse tipo de envenenamento, inclusive os fenômenos neurológicos são mais comuns aqui, eu vou comentar mais para frente, pode até ter hemorragia intracraniana. E uma situação também rara, de exceção, é o hiperaldo e a síndrome de Cushing, né? Então, no hiperaldo, a aldosterona vai fazer a função dela, absorve sódio, secreta potássio, secreta H+, e isso pode, às vezes, aumentar um pouco. Tá? Em geral, não são hipernatremias importantes, vai estar lá no limite superior da normalidade. E a síndrome de Cushing, na verdade, o cortisol, ele em doses excessivas, ele acaba tendo um efeito mineralocorticoide, né? Por saturação, principalmente de umas enzimas protetoras que tem ali no rim, ocorre uma saturação e aí ele acaba tendo um potente também efeito mineralocorticoide. A gente vê isso às vezes em síndrome de Cushing agressiva, inclusive evoluindo com hiponatremia importante, hipocalemia importante. Só para ninguém dizer que eu não falei das flores aqui, até me é tentador me estender assim mais em DI, já porque é a minha área, né, endocrinologia, mas acho que é válido uma aula só para DI. Então aqui eu vou fazer assim um resumo mastigadão, porque também é uma patologia importante nesse contexto de hipernatremia. Então eu coloquei aqui, resumi em 2 slides todo o DI. Tá? Então, definição. Então, é definido como uma poliúria hipoosmolar e polidípsia. Então, ele já está te adiantando aqui, né? A concentração urinária vai estar baixa. Tem 4 grandes diferenciais aqui dentro de DI. A deficiência da síntese da arginina vasopressina, que é o ADH, que é o diabetes insípidos central. Em geral, a dica é ele é abrupto. Tá? A deficiência na resposta ao AVP, cuja entidade nosológica é o diabetes insípidos nefrogênico. A dica clínica aqui é que ele é às vezes mais gradual no desenvolvimento. Existe a polidipsia primária, que é essa ingestão excessiva, patológica de água, né, e em geral relacionada a doenças psiquiátricas. A dica é o paciente não acorda na madrugada, tá, para beber água. Aqui no DI, central principalmente, também no nefrogênico, ele acaba acordando de madrugada com muita sede para beber água. Lembrar, a ordem dos fatores aqui é outra, né? Aqui você tem uma ingestão excessiva de água e isso causa poliúria. No DI, você tem uma poliúria e por isso você bebe muita água, né? O contrário. E por fim, uma situação de exceção, que é o metabolismo muito acelerado do AVP. Na gestação, existe uma enzima placentária capaz, oxintomodulina, se não me engano, que é capaz de metabolizar o AVP, né? E acaba fazendo um DI gestacional, que até que é tratável, porque o DDAVP que a gente usa para tratar a DI, ele é resistente a essa enzima, então dá para tratar com certa tranquilidade. Falando um pouco aqui sobre o central, né? A gente são múltiplas causas, aí, praticamente 20 causas, ou mais talvez, né, divididos em 3 grandes grupos: genéticas, congênitas e adquirida. Não vou me estender aqui, isso aqui para o endocrinologista é super importante, para vocês nem tanto. Né? A adquirida, traumática, neoplasias, doenças granulomatosas, infecções, né, uso até toxinas, tá? Veneno de cobra, causas vasculares, esclerose múltipla. O adenoma hipofisário não é comumente uma causa de DI, tá? Só no contexto de pós-operatório e de apoplexia hipofisária. E por fim, o diabetes insípidos nefrogênico, né? Ele pode ser também adquirido, com, por exemplo, medicamentos. Então, vale a pena guardar o lítio, né? Uma grande medicação aí responsável por diabetes insípidos nefrogênico. Foscarnet, aminoglicosídeos, vincristina e anfo-B. E algumas causas metabólicas, eu acho que essas aqui assim tem que fazer realmente um xizinho do lado. Hipocalemia e hipercalcemia. Super importante. Na aula de hipercalcemia, com certeza eu vou abordar isso com vocês. E algumas nefropatias, então uropatia obstrutiva, amiloidose, anemia falciforme pode ocasionar esses defeitos de concentração urinária, e algumas causas genéticas, como mutação do gene no receptor da aquaporina lá no túbulo coletor. Lembra, na síndrome da antidiurese inapropriada, né, que é a SIAD,
Lembra, a gente podia ter uma hiperativação. Aqui é o contrário, né? Ele não está ativando, ele está com uma redução da ativação por uma questão genética. E o diagnóstico, bem resumido, bem mastigado. Confirmar a poliúria numa urina de 24 horas. Tá? Muitas referências colocam acima de 3 litros. Claro que é muito mais preciso você jogar assim, acima de 40 ml por quilo dia. Essa seria uma boa definição. Algumas usam 50. Tá? Com hipostenúria, uma urina diluída, menor que 300. Sempre vai dosar glicemia, cálcio, potássio e ver função renal. E dosar sódio, osmolaridade e plasmática e urinária. Com essas informações aqui você praticamente resolve. E aí você vai olhar para a osmolaridade plasmática. Se ela vier baixa, com sódio baixo eu digo menor que 300, né, normal, menor que 145 de sódio e uma urina diluída, você vai ter que partir para o teste da restrição hídrica. Se a osmolaridade plasmática for maior que 300, um sódio maior que 145, ele já está com hipernatremia e com uma urina diluída, coisa que você não espera, fica tranquilo, não deve ser polidipsia primária, tá? Não é, porque a polidipsia primária não vai ocasionar uma osmolaridade tão alta e um sódio tão alto, não vai. Então você já pode partir já para o teste da desmopressina, que eu vou explicar rapidamente, tá? Então, a gente tem o teste da restrição hídrica, que vai ser bem indicado nessa situação aqui, vai te ajudar a confirmar e depois, posteriormente, diferenciar o central do nefrogênico. Então, o objetivo do teste da restrição hídrica é aumentar a osmolaridade plasmática e fazer com que você desenvolva a hipernatremia, tá? Maior que 145, e você vai observando a osmolaridade urinária. Tá? Se continuar baixa a osmolaridade urinária, pronto, né? Você tem, de fato, diabetes insípidos. E aí, posteriormente, você vai observar se é central ou se é nefrogênico. Você pode fazer o teste do DAVP com 1 a 4 micro IVU subcutâneo e vai aferindo de meia em meia hora, tá? Após 2 horas. Se a osmolaridade urinária estiver acima de 50%, com uma osmolaridade maior que 800, pronto. O rim respondeu super bem ao DDAVP, concentrou a urina. Né? E aí você tem, então, um diagnóstico de diabetes insípidos central. Se tivesse um aumento maior que 50%, mas menor do que 800 no total, significa que pode ser que seja um diabetes insípidos parcial, nefrogênico parcial. E aqui é uma situação onde a dosagem de copeptina cai bem, diferente lá da hiponatremia, que não ajuda muito ainda, mas aqui a copeptina está muito mais bem estudada e definida. Para entrar em detalhes de fluxogramas, tudo cabe uma aula só para isso, mas vale a pena aqui lembrar que esses valores extremos aqui te ajudam. Se ela vier muito baixa, menor que 4,9, numa situação de estimulação, né, lógico, vale dizer que é central. Se ela estiver alta, quer dizer que eu estou produzindo normalmente, porque isso aqui é aquela substância que é produzida de forma equimolar ao ADH. Então, se estiver alta, significa que tem resistência, é um diabetes insípidos nefrogênico. E o tratamento, hoje em dia, é muito simplificado. Então, você pode usar um spray nasal de desmopressina, às vezes um puff por dia já é o suficiente. Poderia ser aquela instilação nasal também, que é um pouco mais trabalhoso. Comprimido oral, tá? Que pode ser usado também, só a posologia não é tão cômoda. Sublingual existe também e endovenoso / subcutâneo com essa ampola de 4 micro, podendo ser feito uma dose inicial de 1 micro de 12 em 12. E aí o diabetes insípidos nefrogênico, você tem que pensar assim, em suspender as medicações que poderiam estar ocasionando, né, e corrigir o distúrbio metabólico também, potássio, cálcio. Por vezes, hidroclorotiazida pode ajudar. Lembra, ela consegue, entre outras coisas, abrir canal de aquaporina de forma independente ao ADH. Dieta hipossódica e amilorida. Existe também relatos de uso de indometacina com hidrocloro e até mesmo sildenafil poderia ajudar. Agora vou entrar no quadro clínico e classificação. Então, assim como na hiper a gente também vai classificar como agudo e crônico. Né? E o tempo para que ocorra esse agudo crônico ele é determinado pelo tempo que ocorra a adaptação neuronal.
Então, o neurônio ele precisa aí de 48 horas para poder lançar a mão daquela produção de osmólitos, idiogênicos, orgânicos, inorgânicos. Então, lembrar, a aguda é mais grave. Da mesma forma, a aguda eu posso ser mais agressivo no tratamento. Na crônica, é mais oligossintomático. E eu preciso ser mais cauteloso no tratamento. A aguda ela pode estar relacionada, na crônica também, né, mas é mais raro, convulsões, tá? Coma, parada respiratória, hemorragia intracraniana, sobretudo em crianças, tá? Em recém-nascidos também, e trombose de seio cavernoso. Na crônica, mais de 48 horas. Sede, com certeza sede é o primeiro sintoma, né? Agitação, irritabilidade, letargia, espasmos musculares, hiperreflexia, então tem esses achados neurológicos aí interessantes. Sobre a classificação, a gente também vai determinar, além da questão da cronologia em agudo e crônico, que vai te guiar no tratamento, também a gravidade, leve, moderada, grave e muito grave. Tá? Então, nesses valores aqui, veja, grave é acima de 155 e muito grave é acima de 190. São poucos casos na literatura que chegam nesse valor. Então, é muito raro. E também você vai, assim como a gente fazia na hiponatremia, vai fazer a avaliação do volume do paciente. Apesar de toda a polêmica que pode ter na dificuldade de avaliar volume, existe essa recomendação da gente avaliar se ele está hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. Aqui eu estava revirando o PubMed e encontrei os relatos da literatura a respeito desses casos de sódio acima de 190, tá? Ou desses casos de muito graves. E veja, o caso mais grave da literatura é uma menina de 20 anos de idade, né, que bateu um sódio de 255. Muito, muito, né? E o contexto que isso aconteceu foi num ritual de exorcismo, tá bom? Então, que eles estavam usando sal no ritual de exorcismo, ela foi a óbito. Da mesma forma, tem alguns relatos também de ingestão de 1 litro, 700 ml de shoyu, tá? Então veja que em outros contextos aqui também que usaram solução de sal, né, solução salina, como antiemético. Tá? Você vê como deu ruim. E agora a gente vai partir para o diagnóstico. Eu fiz aqui um algoritmo simplificado para começar, tá? Então, em 3 etapas. Afastar as causas não verdadeiras, então bastante semelhante à hiponatremia. E corrigir pela hiperglicemia. 2. Tá? Avaliar a volemia. 3. Dosa sódio, dosa volume urinário e osmolaridade urinária. Lembrar que muitas vezes você já vai sendo direcionado ali pela sua história de exame físico, tá bom? Sobre a etapa 1. Então, afastar a pseudo-hiponatremia. Lembra, é a mesma história, perdão, a pseudo-hipernatremia, é a mesma história da hipo. A gente tem, então, um artefato, né, devido a um método que a gente está utilizando, a espectrofotometria de chama. Devido a uma questão de diluição da amostra, você está sujeito a erros laboratoriais, reduz com a ionometria e a gente resolve o erro com a potenciometria direta. Se utilizar a máquina de gasometria que não exige diluição, tudo bem também. Isso ocorre lá, lembra? Lá ocorria na hiponatremia por hiperproteinemia e hiperlipidemia. Aqui é o contrário. Baixas concentrações, muito baixas concentrações de proteína e de triglicérides, de lípides, pode ocasionar esse artefato. Eu coloquei aqui como etapa 1B, que é a correção pela hiperglicemia. Da mesma forma que a gente tinha que corrigir lá no contexto da hiperglicemia nosso sódio, aqui também, mesmo diante de uma hipernatremia, porque na verdade ele pode ser bem mais alto do que você está vendo. Tá? Então a gente tem uma fórmula do sódio corrigido, que você pode simplesmente jogar nessa fórmula que vai sair, ou lembrar de cabeça que a cada 100, acima de 100, você tem uma queda do sódio de 2. Pronto, tá bom? Você está resolvido. Então, nesse caso aqui, o sódio, se ele você está vendo 150 de sódio no seu exame e o paciente está com uma glicemia super elevada, isso quer dizer que ele talvez esteja com 155, 158, enfim, vai depender do valor da glicose. Etapa 2, novamente, vamos avaliar a volemia do paciente. Então, o paciente está
uma hipernatremia hipovolêmica, euvolêmica ou hipervolêmica. Paciente com hipovolemia, né? Então, aquele déficit combinado de água e sódio. Ele está perdendo mais ou menos de forma isosmolar e equimolar aquilo que ele tem no plasma. Ele está perdendo na diarreia, no vômito, que seja. Aqui, obviamente, ele vai ter aqueles taquicardia, também mucosas secas, tá? Hipotensão postural, a própria hipotensão, choque. E na hipernatremia euvolêmica, aqui predomina o déficit hídrico, predomina a desidratação. Então você tem uma perda de água renal ou não renal, sem perda de sódio atrelada, é mais perda de água livre mesmo. Portanto, você tem aquele aumento do sódio, mas mantendo a volemia. Claro que se isso perdura muito tempo, uma hora desenvolve hipovolemia, né? E por fim, a questão da hipernatremia hipervolêmica, que é rara, né? Que é quando você tem aquela sobrecarga evidente de volume, em geral iatrogênica, né? E muitas vezes o edema periférico ou até mesmo pulmonar pode te ajudar a orientar. O sódio, mais uma vez, o sódio urinário, o volume e a osmolaridade vão te ajudar. Sódio urinário baixo, em geral, é por perdas insensíveis, queimaduras, diarreia e fístulas. Sódio urinário alto, o paciente pode estar hipervolêmico, tá? Então, no hiperaldo, Cushing, excesso de salina, seja por bicarbonato de sódio, seja pela salina hipertônica e também, às vezes, comprimidos de sódio. Tá? E também a utilização de diuréticos de alça na nefropatia pós-obstrutiva e nas nefropatias, algumas como, por exemplo, nefropatia decorrente de uropatia obstrutiva e também na anemia falciforme. E aí vem, finalmente, o fluxograma utilizando aqui a osmolaridade urinária. A gente vai olhar a osmolaridade e o volume. Baixa osmolaridade urinária, ou seja, eu estou hipernatrêmico, não estou concentrando e estou com poliúria, eu tenho DI, né? Até que se prova o contrário. Podemos usar esse valor de 40 ou acima de 3 litros por dia. Uma osmolaridade maior que 800 e oligúria, as coisas estão funcionando normalmente. Tá? Estou concentrando a minha urina, eu estou com um baixo volume urinário. Isso aqui pode ser hipodípsia primária, perda excessiva de água não renal e a sobrecarga por salina hipertônica. E essa osmolaridade que fica no meio do caminho, entre 300 e 800, pode ser um DI parcial, que eu comentei com vocês, ou uma diurese osmótica. E aí, veja, são detalhes, tá? Começa a entrar numa parte de nefrologia um pouco mais complexa, com fórmulas, tudo. Existe essa questão da excreção total de soluto, pode ser útil, tá? Você aplica uma fórmula, se a excreção total de soluto aqui vier alta, maior que 1000, sugere diurese osmótica por glicosúria ou um aumento de excreção de ureia, tá? Esse aqui é o fluxograma, então, resumido, sempre recorram a ele para poder recapitular como você vai raciocinar. Tá? Então, aqui ó, ele vai usar aqui a volemia, tá? Vai usar hipovolêmico com sódio urinário alto, tá vendo? Uso de diuréticos de alça, pós-obstrutiva ou alguma nefropatia intrínseca. Sódio urinário baixo, então aqui o que acontece? Ele está hipovolêmico com sódio baixo, o rim está ávido, né? Então, perdas extra-renais, principalmente, fístula, diarreia, queimaduras, né? Excesso de suor, perdas insensíveis. Depois, você vai olhar, tá, euvolêmico. Euvolêmico você sempre direciona para DI, tá bom? Sempre direciona para DI. Mas quem vai te ajudar? Osmolaridade urinária baixa, DI. Alta, então, perdas insensíveis, tá? Seja respiratório, seja pela pele, eventualmente por fezes também, e na hipodípsia. E depois a questão do paciente com hipervolemia, hiperaldo primário, doença de Cushing, excesso de salinas. Esse aqui é uma abordagem diagnóstica completinha. Se você seguir todos esses passos aqui, você está cercando o diagnóstico de todas as formas. É um pouco mais extenso, parece mais complexo, mas se você seguir, cai super bem, tá? Então, vai passar pelo aquilo que eu já falei, mas só está mais bem detalhado aqui, tá bom? Então, exclua a pseudohipernatremia. Se tiver hiperglicemia, faça a correção. Determine o volume extracelular, como já comentei. Veja o sódio urinário, volume e osmolaridade. Em pacientes com perda renal de água,
onde você tem suspeita de que a perda seja renal, faça esse cálculo da depuração de água livre de eletrólitos na urina. Né? Então, isso aqui é um cálculo matemático que eu vou mostrar para vocês. Verifique os níveis de copeptina, pode te ajudar, tá? Em pacientes, lógico, com suspeita de DI, poliúria hipotônica. E depois, por fim, verifique os distúrbios eletrolíticos concomitantes, que poderiam estar desencadeando, por exemplo, um DI nefrogênico. Essa aqui é a fórmula da depuração de água livre de eletrólitos na urina, tá bom? Então, assim, não se assuste com essas fórmulas, não precisa saber de cabeça, só entenda o conceito de forma tranquila, que eventualmente você pode precisar aplicar caso queira se aprofundar no assunto, tá bom? Então, você vai olhar para fazer isso aqui, o que vai te dizer? Vai te ajudar a confirmar a sua hipótese. Tá perdendo mesmo água pela urina? Ou será que é mais para estar renal? Então, um valor positivo indica que, de fato, a perda é renal. Tá bom? Pode ser por diurese osmótica, é um clássico, uso de furosemida, em alguns casos de insuficiência renal e do diabetes insípidos. Né? Um valor negativo, ou na verdade mais próximo de zero, muitas vezes é perda de água gastrointestinal ou perdas insensíveis. E aí você joga na fórmula. Bom, o volume urinário por hora, por exemplo, um pouquinho um exemplo aqui para vocês. 50, volume urinário, 100 ml por hora. Você vai somar o sódio e o potássio urinário, aqui no caso deu um exemplo de 84, vai fazer 1 menos essa soma dividido por o sódio sérico, que é 168. Então deu 50 ml hora. Então está bem alto, ele está tendo uma perda urinária expressiva. Isso até poderia ser contabilizado na hora que eu vou fazer a reposição do tratamento. Só para comentar rapidamente aqui, lá na UTI é uma situação onde ocorre com mais frequência, tá? Essa questão da hipernatremia por múltiplos mecanismos. Eu elenquei aqui alguns com vocês para poder lembrar, tá bom? Então, veja, é um paciente que classicamente vai estar com a sua sede, o mecanismo de sede prejudicado. Né? Então, ele tem, muitas vezes, uma doença do sistema nervoso central, está fazendo uso de hipnóticos sedativos que reduzem a percepção de sede, está contido, uma questão de agitação psicomotora, por questão de segurança, e muitas vezes entubado, está inconsciente, não consegue expressar a sede para a equipe, está recebendo, lembra, quem recebe potássio acaba tendo um dos mecanismos que favorece o aumento do sódio é o quê? O shift intracelular. O potássio está entrando lá no intra e o intra está devolvendo quem? Muitas vezes sódio no lugar. Uso de diuréticos com frequência, uso de hidrocortisona com excesso para diversas patologias, tá bom? E existe essa correlação super relevante da hipernatremia com a mortalidade. As explicações ainda são capengas, pode ser multifatorial, mas tem alguns estudos interessantes demonstrando como a hipernatremia pode estar correlacionada com uma resposta endotrópica negativa importante do ventrículo esquerdo, tá bom? Tem até alterações eletrocardiográficas, por incrível que pareça, em geral o sódio não mexe muito com isso, mas pode acontecer, prolongamento do QT, achatamento de onda T, tá bom? E é causa também de baixa voltagem. Lembrar que nesses pacientes você pode ter uma meta um pouco mais permissiva ali de 145 a 150, parece ser adequada. E finalmente agora o tratamento. Então, o tratamento da hipernatremia é didaticamente dividido em 6 etapas. Tá? Aqui também a gente está assim, sendo preciosista e cobrindo cercando todo o tratamento. Né? Primeiro, controle dos fatores etiológicos. Veja que isso aí já vai vir naturalmente para você quando você estiver conduzindo o paciente. Então, identificar e resolver a causa subjacente. Poxa, está com diarreia, está com diabetes insípidos, então tá com algum vômito, você vai atrás, você vai perceber isso. Tá? Ficou sem acesso à água dias e dias, desidratado, enfim. Segundo ponto, avaliar a gravidade dos sintomas e decidir se trata de uma hipernatremia aguda ou crônica. É sempre quantificar a sintomatologia e tentar definir, porque isso vai determinar a sua conduta. Terceiro, quanto de água eu vou dar para esse paciente? Essa é uma pergunta essencial. Quarto, selecione o tipo de solução que você vai dar para o paciente. Quinto, ajuste o seu cronograma conforme o tratamento, ou seja, o quanto você está dando de líquido. E
por fim, considere uma terapia adicional para diabetes insípidos. Sobre o primeiro ponto, né, controlar os fatores etiológicos, identificar e resolver a causa subjacente. Então, isso vai vir naturalmente. O paciente estava com lactulose, você suspende, estava com uso de diuréticos. Você vai fazer controle das perdas de fluido, vai controlar, dar um Vonal para segurar o vômito, vai tratar a diarreia dele, seja com antibiótico, enfim. Controle da febre, da hiperglicemia, né, tratamento dos distúrbios eletrolíticos que poderiam estar predispondo, ajuste de medicações, ajuste da dieta, tá bom? Ajuste da infusão de salina. Avaliar a gravidade dos sintomas, isso que é essencial. Então, eu vou definir, se trata de uma aguda. Veja, menos de 5% dos casos de hipernatremia é agudo, tá bom? Então, cuidado com isso. É um diagnóstico de exceção. Hipernatremia já não é tão comum quanto a hipo. Isso aqui, então, é mais raro ainda. Essa é uma situação onde eu não preciso ter medo do edema cerebral. Lembra, lá na hiponatremia, quando eu reduzia, eu poderia ocasionar mielinólise, desmielinização osmótica. Aqui eu posso ocasionar edema cerebral, mas não é o caso da aguda. Na aguda eu estou tranquilo, então eu posso ser agressivo, posso corrigir em até 2 mEq litro hora, milimol ou mEq não faz diferença, aqui nesse caso. Então eu já vou jogar o sódio em menos de 24 horas para 145. Tá? Isso é bom para o paciente, certo? Então eu posso repor todo o déficit hídrico dentro de 24 horas, sem medo de edema cerebral. Já na hipernatremia crônica ou desconhecida, aquela que se desenvolve em mais de 48 horas, eu preciso ser mais cauteloso. A literatura coloca menos que meio mEq litro hora. Meio mEq litro hora, tá? Então cuidado com isso. A minha reposição, minha taxa de reposição precisa ser mais lenta, no máximo 10 a 12 mEq por dia, tá bom? Total, não é litro, que não é mEq dia. Então, até tem estudos que já começam a falar, olha, pode ser que não seja tão problemático assim, aquela coisa, aquele medo que a gente tem de fazer a correção lá na hiponatremia, não, aqui não parece ser tão forte esse elemento, tá? Vamos seguir a meta de no máximo 10 a 12, eu acho que por enquanto é isso, mas alguns artigos já vêm já pincelando esse detalhe que talvez não seja tão ruim assim, ser um pouco mais agressivo. E quando eu for calcular o déficit hídrico do paciente, eu vou repor isso ao longo de 2 a 3 dias. Aqui entra, então, a terceira e grande etapa, determine a quantidade de água que eu preciso administrar para esse paciente, a quantidade e a taxa. Veja, a gente vai somar aqui 4 elementos. O déficit total de água livre, que vem por uma fórmula, as perdas insensíveis, o quanto ele está perdendo na urina e quanto ele está perdendo extra-renal. Eu deveria somar esses 4 fatores e aí sim eu vou descobrir o quanto que eu vou entregar de volume para o meu paciente. Isso, sim, então é um pouco teórico, né? Você pode até ficar meio assustado. Puxa, quantas fórmulas eu vou ter que aplicar? Calma. Eu acho que é essencial você saber a fórmula do déficit de água livre, tá? Super importante. Até coloquei um exemplo aqui para você. Então, por exemplo, lembrar, uma mulher jovem, você vai usar o peso dela, 60 quilos. A água corporal total da mulher é próximo aí de 0,5 do peso. Se fosse homem, próximo de 0,6. Uma mulher idosa, 0,45. Homem idoso, próximo de 0,5. Enfim, aqui uma mulher de 60 quilos que está com um sódio sérico de 166. Você vai aplicar na fórmula, vai dividir por 140, fazer menos 1. Ela está com um déficit hídrico de 5,6 litros, tá bom? Sódio de 166, bastante. Eu vou repor isso ao longo de 48 a 72 horas, tá bom? Então vai dar 1,8 litro dia. Essa fórmula é importante, tá bom? Mas sozinha ela não basta. Eu preciso quantificar também, lembrar que existem as perdas insensíveis. Como regra geral, vamos colocar aí 10 ml por quilo dia. Você vai somar nesse volume aqui. E aí você deveria também, mas o próprio artigo, alguns artigos usam bom senso e falam, a gente sabe que é difícil. Né? Para quem está fazendo ciência lá, montando um artigo, pensar nesses cálculos e aferir isso aqui pode ser um pouco mais simples, mas na prática isso é dificílimo. Né? Então existem fórmulas simplificadas. Esse aqui então é o regime simplificado. Tem 2 artigos, um que sugere simplesmente faça a solução de escolha, nesse caso aqui é destrose a 5%, né, porque ela está livre de eletrólitos.
É como se eu estivesse dando água pura, água livre, como se tivesse. Tá? Eu vou dar 1,35 ml por quilo hora, mais as perdas insensíveis. Pronto. Então aí fica bem mais fácil. Tá? E aí eu posso ir ajustando. Tem um artigo que fala já 3 ml por quilo hora, um pouco mais agressivo. Então eu vou ajustando nesse range de valor para obter minha meta. Lembra, ao final das contas, a lição, a moral é a mesma. Independente se você vai usar fórmula, etc e tal, faça aferições frequentes do seu sódio sérico para você poder guiar a sua terapia. Mas aqui essa é uma boa quantificação inicial para começar a sua terapia. 1,35 ml quilo hora de destrose a 5%. Poderia utilizar a via oral? Sim, é muito mais fisiológico. Até quando você vai relembrar aquela questão do estudo das crianças, que com desidratação, recomendação do OMS, eles fazem todo um direcionamento para você utilizar a via oral. No adulto não tem tanta essa obrigatoriedade, mas muitas referências falam, vamos tentar dar uma grande parte de água livre por boca, tá? E só 1/3 por via intravenosa. Então você pode e deve fazer isso aqui. Outra opção ainda você fazer é usar a própria fórmula de Adroguema-Dias. Né? Lembra, a gente usa para fazer a correção da hiponatremia aqui, você vai aplicar a mesma fórmula do mesmo jeito, só que vai dar um número negativo, tudo bem. E aí você vai poder usar o delta Mac para 1 litro de solução, quanto que vai variar de sódio para 1 litro da solução, baseado na fórmula. Fica bem fácil também, apesar de que tem mais críticas de usar aqui nesse contexto, tá bom? Pode ser um pouco mais impreciso. Se o paciente estiver febril, é importante lembrar que você vai ter que aumentar um pouco a sua infusão das perdas insensíveis. Tá? Então, a cada 1 grau, você coloca 3,5 ml por quilo dia. A cada 1 grau de febre. Quarta etapa. Né, selecione o tipo de solução. Já comentei, a de escolha é o que? É a destrose a 5%. Mas eu vou precisar fazer, eventualmente, soro físio puro, se ele tiver, principalmente, hipovolêmico ou chocado. Aí não tem papo. Esquece o sódio por enquanto. Faça a sua reposição volêmica como você está acostumado, 20 a 30 ml por quilo em bolos, né? Para poder obter uma resolução da hipovolemia. Depois você vai correr atrás do sódio. Ou se isso for mais leve, eu poderia usar uma salina ao meio, ou até uma salina a 1/4, tá bom? Que é com a salina isotônica tem 154 mEq. A salina ao meio, 77, e a salina 1/4, 38 mEq por litro de sódio. Né? Lembrando aqui, é essencial vocês saberem, porque muitas vezes você quer montar o seu soro. Ou muitas vezes o hospital ele não vai oferecer para você um soro ao meio, um soro ao quarto, você não vai ter. Então, quando você quer montar o seu soro e entender o que você está fazendo, você vai usar muitas vezes essa ampola de sódio a 20%, que é uma ampolinha de 10 ml. Quanto tem nessa ampola? Você tem que saber. 34 mEq. E aí você faz os seus cálculos. 10 ml tem 34 mEq, X ml vão ter 77 mEq, que é quanto você quer fazer para poder fazer a salina ao meio por cento. Então são 22 ml de NaCl a 20% em 1 litro de água destilada para você obter a salina ao meio, tá bom? Quinto ponto, ajuste o cronograma do tratamento. Então, que é aquilo que eu falei, que é essencial, você ir dosando o sódio de 4 em 4, de 6 em 6, poderia até ser menos no paciente com o quadro agudo. E lembrar da terapia que pode ser necessária, não vai comer bola, achar que tudo é desidratação, achar que tudo é hipovolemia, né? Que você pode estar diante de um diabetes insípidos, né? E vai ser essencial tratar com DDAVP. O resumo, né? Porque veja, aquilo lá eu fui fechando cercando todos os tópicos da terapia aqui bem resumidão. Né? Se estiver instável, vai dar salina isotônica em bolos, o bom e velho soro físio, poderia ser ringer lactato também. Se for crônica, eu vou fazer essa reposição aí de 1,35 ml por quilo hora, de destrose a 5%, poderia dividir oral ou não. Na aguda eu sou mais agressivo, tá? A dosagem de sódio de 4 em 4 a 6 em 6, e a minha meta que fique no máximo aí de 10 a 12 mEq por dia. Pronto, simples assim. Esse aqui é o fluxograma resumido do tratamento, então sempre recorram a ele, vai com calma, dá uma lida, que vai ficar bastante claro, tá bom? Espero que tenha ajudado.
Forte abraço.